A vontade de Deus, o desejo de Deus é abençoar o seu povo. E para isso, Deus ergue a quem quer, levanta quem Ele quer, de uma maneira extraordinária. Quando Deus decide abençoar alguém, não há nada que o impeça que isso venha a acontecer. Quem não lembra que quando, por exemplo, Balaque decide agora contratar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. É sempre bom lembrar disso. O povo de Deus vinha sobre a orientação do próprio Deus, sobre a direção, a proteção e a promessa. Escuta, ele vinha, o povo de Deus anda assim, na direção, na proteção e sobre a promessa. Oh, glória a Jesus! Ele é maravilhoso, irmãos. E quando o crente está na direção de Deus, ele também precisa entender que sobre ele repousa a direção, a proteção e a promessa de Deus sobre a vida de um crente. Olha que coisa interessante. Sabendo disso, o adversário, na sua perspectiva de perceber as coisas, ele agora decide levantar alguém para amaldiçoar. Quer ver uma coisa, meu nobre amigo? É quando o adversário, na sua perspectiva, entende, porque ele sabe, ele é perceptível, ele vê, ele conhece quando as coisas vão acontecer. Ele não sabe totalmente, mas ele percebe, ele descobre, por conta do que está acontecendo, da grandeza do que algo está acontecendo. E quando ele percebe que Deus decidiu abençoar alguém, que Deus firmou os passos de alguém e colocou alguém, glória a Jesus, sobre a sua direção, sobre a sua proteção, sobre as promessas dele, as bênçãos que vem seguindo, ele começa a se perturbar. Logo ele começa a ficar desesperado. Ele diz assim: esse povo que vem aí está crescendo. Então escute uma coisa: tem gente que não suporta o teu crescimento. Meu Deus, tem gente que não suporta o teu crescimento. Agora há pouco estava falando de algo aqui com alguém, dizendo como é difícil conviver com pessoas invejosas. A pessoa que é invejoso ou invejosa, ela não suporta quando alguém está sendo abençoado. É o primeiro sintoma de quem não é de Deus. É o primeiro sintoma de quem não é de Deus. Entende? Porque ele não suporta ver o teu sucesso, ou ela não suporta ver o teu sucesso, não suporta ver o teu crescimento. Então, você tem que perceber isso. Vou repetir porque essa parte é importante. Quando alguém não suportar, ou não te suportar, porque Deus está te abençoando, eu te aconselho que você vigie. Glória a Jesus. Eu te aconselho que você tenha cuidado, não é? Porque você sabe que o espírito da inveja é capaz de fazer, porque não provém de Deus. E a Bíblia diz que ele é homicida, não é, irmãos? Desde o princípio, Satanás sempre quis atrapalhar os projetos e os planos de Deus na vida, não é? Daquele de qual Deus tem e tinha promessa. Só que quando Deus decide abençoar, não há quem possa revogar a ordem direta de Deus. Porque a ordem de Deus, irmãos,
Oh, glória, isso é muito lindo, não é, irmãos? A ordem de Deus é algo espetacular. É a ordem de Deus. É algo tremendo. Aleluia. Veja como, por exemplo, Daniel estava orando há tantos dias numa guerra terrível. E de repente Deus ordenou ao anjo que fosse ter com Daniel. E ele relata uma coisa, ele diz: no princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem. Glória! Você pode glorificar a Jesus. No princípio das tuas súplicas, saiu uma ordem. E eu vim para te declarar o quanto tu és amado. O quanto tu és conhecido no céu. Glória! Ô crente, deixa eu te dizer uma coisa. Como é bom ter esse relacionamento com Deus. Porque ainda que ninguém te veja e que ninguém te conheça, o que mais importa é que o céu te conhece. Aleluia! O céu conhece você. Quando a ordem vem, nada pode deter a ordem e a vontade de Deus. Então, eles queriam parar, eles criaram barreira, e a barreira, essa primeira barreira, porque coloquei um subtema para que a gente pudesse meditar nele aqui, o que está impedindo a tua vitória vai ter que sair da frente. Ou o que está na tua frente, impedindo a tua vitória, vai ter que sair. Então veja que o primeiro obstáculo, escute a palavra, para impedir que o povo de Deus avançasse para alcançar as promessas, a ameaça que estava à frente não era uma ameaça visível. Não era apenas uma ameaça visível. Não, era invisível. O que o adversário queria era agir, entenda isso, para trazer maldição sobre a vida do povo que Deus abençoou. Ou seja, a primeira ameaça, ela foi invisível. Veja que, para que o povo não prosperasse, não prosseguisse, ele usou das ameaças invisíveis, que ocorre, não é, irmão, na esfera espiritual, ou no lado espiritual, e que tem gente que muitas vezes, não é, não quer entender isso, não aceita isso, mas a guerra existe, irmãos. Glória! A guerra espiritual, ela existe. E exige muitas vezes, irmãos, escute isso, da nossa vida, não é? A sensibilidade de pedir a Deus direção para entender que nem tudo é físico. Oh, glória a Deus. Só que, de sorte, que nós temos um Deus presente. Um Deus que está conosco. Um Deus que tudo vê. Um Deus que não dorme. Um Deus que não cochila, que não toscanejará aquele que te guarda. Essa esperança
e a fé do crente em saber que quando alguém está preocupado, oh glória, eu sinto Deus nessa palavra, em te trazer o mal, em proferir palavras para a destruição, para amaldiçoar, há um Deus que já derramou sobre nós o seu Espírito, que nos fará, na verdade, triunfar no poder do seu nome, cuja Bíblia diz que os seus olhos estão sobre a face da terra. Oh glória! Olhando para mim, para você, e aniquilando as investidas ocultas do nosso adversário, colocando por terra toda palavra maldita, toda palavra de maldição, toda intenção criada pelo mal. Glória a Jesus, toda arma apontada contra ti, verbal. Quantas vezes alguém já não proferiu uma palavra de maldição contra ti, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus projetos? Quantas vezes isso já não aconteceu? Visível, real, mas também oculta. Oh glória! Nesta hora Deus está falando conosco, no início deste dia, dizendo para mim e para você, toda palavra maldita, todo ocultismo, toda ferramenta preparada contra você, contra a sua casa, contra os seus projetos, contra a sua vida, não prosperará. Primeiro, que você está sob a direção de Deus. Segundo, a proteção de Deus. Olha que coisa linda. Está sobre você. As promessas estão sobre você. Elas serão conclusas. Oh glória, olha o que ele te diz nesta hora. Eis que a minha mão está estendida sobre ti. E ainda que alguém ocultamente se levante, mas Deus está vendo. Ainda que alguém se levante ocultamente, trabalhando por trás, e dizendo assim, vamos detê-lo, vamos detê-la, vamos pará-la, vamos parar ele, vamos parar ela. Ele não pode prosseguir, ela não pode, mas o Deus de Israel está dizendo para você, a ameaça visível vai sair da frente. A invisível vai sair da frente. A ameaça oculta, ela também vai sair da frente. Os caminhos que estão tortos, tortuosos, difíceis, cheios de obstáculos, eles serão, aleluia, aplanados, eles serão consertados, mas por causa da promessa de Deus, glória, por causa da promessa, Deus te coloca na direção, na proteção, na promessa, na bênção, e começa a destruir os caminhos fechados. Então veja, tem horas que a guerra é tão grande que a gente de longe começa a pensar, Jesus, o que é isso? Que levante é esse? Que negócio é esse? Que apareceu de repente? Que guerra é essa? É o ocultismo. Para não falar outra coisa aqui. É algo que luta para nos parar, para nos deter. Mas entra na guerra
Glória! Esteja firme aí. Aleluia! Esteja a postos. Glória a Jesus. Esteja firme, meu filho, minha filha. É a palavra do Senhor dizendo para o teu coração: esteja firme. Eu tenho um propósito. Glória a Jesus. Eu tenho algo a realizar por esses dias. E não é o ocultismo. Não é a palavra de maldição. Não é. Nada vai impedir o que Deus já começou. Nada para o que Deus começou. É como um rolo compressor. Quem ficar na frente vai se destruir.